qualquer forma. O que houve? O quê? Estou aqui de qualquer forma. Ninguém entrou ainda, mas estou aqui de qualquer forma. Ah! Agora sim, eu tô vendo que tá entrando uma galera, eu entrei também, cheguei, tô vendo É, você com esse batom vermelho, eu tô falei pra você, adorando. na próxima live que a gente fizer, você ia estar de batom vermelho. Eu prometi cumprir. Esqueci não. Tô aqui também, ó, firme e forte. Eu acho engraçado que a gente está vindo falar sobre sobrecarga e tava as duas no WhatsApp conversando sobre um negócio completamente diferente, super sério, 5 segundos antes da live, uma ajudando a outra, as duas atoladas de coisa. Sabe o que que eu me dei conta, Paty? Do Hum, campo. Quando eu propus a live sobre burnout, foi o que tudo aconteceu. Você também estava no auge do uhum, esgotamento, né? Você cancelou sua participação sim. para se cuidar. E eu estava Verdade. no auge do burnout, no auge da depressão. Só que a minha Uhum, autoexigência, eu acho que ainda é um cadinho maior, porque eu ainda topei, né, fazer. E a Carol, que foi fazer o vídeo uhum, nugget, né, dessa live, para divulgar a nossa live de agora, né? Ela falou, Manu, foi o vídeo nugget mais difícil de fazer. Eu falei, foi a live mais difícil de fazer, porque eu estava uhum. no auge do burnout, né? E agora, Perfeito. né, eu E eu não tinha me abri dado a sua conta. série. Foi. E agora eu abri a sua Foi. série e estou aqui fechando no mês de setembro, que é o auge, né? Porque eu Uhum, trabalho muito, né, voltada, muito direcionada à prevenção e pós-venção, né, a do suicídio em uhum. pleno setembro amarelo. Então, estamos aí, né? Eu não tinha me dado conta. Mas se eu tivesse me dado conta, eu acho que eu teria me tocado, isso teria me tocado emocionalmente, porque naquela live que eu cancelei, eu tava realmente num momento assim que não tinha condições e agora que você falou isso assim, eu tô me dando conta de que eu tô fechando um ciclo. Aquilo ficou bem aberto pra mim da live que eu cancelei. Não gosto de fazer isso, eu adoro fazer live, especialmente com você. E aí ter cancelado aquilo ficou uma gestalt aberta aqui pra mim, agora que você falou que eu pude me dar conta, assim, a ficha caiu, tô fechando um ciclo. E sabe o que que eu me dei conta, me arrumando agora para estar aqui com você, que eu tô bem, eu tô ótima, né? Lembra que eu te falei no WhatsApp que ontem, 11 horas da noite, eu estava dando uma palestra? Uhum. E aí, o que que eu tinha me programado para acordar cedo hoje e fazer um roteiro para a live? Só que eu não acordei. Eu me permiti dormir, eu me permiti tomar banho, lavar a cabeça. E tô aqui ótima, né? Não do jeito que eu planejei, não do jeito que eu gostaria, mas do jeito que deu, do jeito que foi possível. Eu acho que é por isso que eu tô ótima. A sobrecarga não Exatamente. diminuiu, mas o como, o que não mudou, mas o como mudou completamente, né? É maravilhoso, porque a gente não ter feito um roteiro para essa live já é parte do tema da live, que a gente não conseguiu fazer justamente por causa dessa sobrecarga e por causa de todas as outras coisas que estão acontecendo consecutivamente na nossa vida, né? Uhum. Mas eu fiz, tá lá, tá, Paty? O segredo Fez! é, eu tenho. Ai, meu Deus, eu quase não tenho mais, né? Porque eu Quase não tem derrubei. mais. Eu tenho um roteiro de Pronto. 3 páginas, Paty. Meu Deus. Meu Deus. Sou dessas! Maravilhoso. Ai, em 1 hora dá para fazer muita coisa nessa vida, Paty. É, em 1 hora eu não consegui nem terminar de almoçar direito, mulher. Porque aqui a Quem coisa disse que tá eu almocei? acontecendo 30.
Então você escolheu lavar a cabeça e eu escolhi almoçar. E a gente tá fazendo. E eu acho que isso é interessantíssimo pra gente falar sobre sobrecarga. Pra você sair de sobrecarga, você precisa fazer escolhas. Não dá pra você dar conta de tudo, né? A gente tá aqui falando sobre as escolhas que a gente fez. Quando você escolheu lavar a cabeça, o que que você acabou abrindo mão pra poder lavar a cabeça? O que que eu acabei abrindo mão pra poder almoçar? Eu poderia muito bem ter feito o roteiro enquanto eu almoçava, mas eu escolhi almoçar. Então, quando a gente fala sobre a saída da sobrecarga, a gente não tem como fazer isso sem fazer escolhas. Escolhas envolvem perdas. E tudo bem, às vezes, a gente abrir mão de alguma coisa, né? Sempre, toda escolha implica perda. Eu poderia ter almoçado? Poderia, mas não, quis fazer roteiro. Pois é. Porque a palestra de ontem eu preparei assistindo a palestra do convidado anterior. Porque foi o que deu. Porque eu tinha acabado de gravar um podcast, porque eu vou fazer uma outra palestra amanhã no CVV. Então, é tudo do jeito que dá. As E foi coisas ótimo, acontecem do do jeito mesmo que dá. jeito. E eu acho que tem uma outra coisa que está implícita aí, né? Que tem algumas situações que existe uma necessidade muito grande de preparação. E outras que nem tanto. A gente sabe que as lives que a gente faz, embora a gente traga muito conteúdo, a gente gosta de ser mais informal, a gente gosta de fazer mais no estilo conversa. E é um tema, Manu, que a gente já tá tão familiarizada que, assim, é o que você me falou no WhatsApp, né? Não precisava nem preparar nada. Estamos preparando porque a gente gosta, mas, assim, não precisava nem ter preparado nada, porque é um tema que mexe muito com a gente. É um tema que a gente conhece, que a gente tem um preparo anterior, né? Então, tem alguns momentos da vida que a gente precisa filtrar se o que a gente está se exigindo é uma coisa que é realmente estritamente necessária, ou se você consegue dar conta sem isso, independente de ser um conteúdo tão de excelência quanto seria se fosse de outra forma, né? Escolhas. Sim. Aí é que entra a autoexigência, né? Uhum. Às vezes eu penso sobre isso também. Quando eu me planejo para ter um dia inteiro para preparar uma palestra, por exemplo. E aí depois eu penso, gente, mas eu estou me preparando há 10 anos. Eu estudo isso há 10 anos, Perfeito. sabe? Não é um dia. Não é um dia, não vou preparar aí um dia. Eu estou me preparando nesses anos todos, sabe? E eu lembro de uma coisa que a Sandra me falou, Sandra Salomão, né? Justamente em relação a isso, em preparar aulas. E aí ela falou, Emanuele, mas está tudo dentro de você. Caramba, eu dou aula desde 2006. Porque às vezes a mesma aula e com uma autoexigência enorme, porque não é qualquer aula, tem que ser a melhor aula do mundo. Quem disse? Por que tem que ser a melhor live do mundo? Por que tem que ser a melhor palestra do mundo? Por que tem que ser a melhor aula do mundo? É a melhor que eu posso dentro das minhas possibilidades naquele momento. Perfeito. É até contraproducente a gente fazer a melhor live do mundo agora dentro desse tema, porque aí a gente está indo contra tudo que a gente está falando aqui, né? Exatamente. Exatamente. Então já estejam Eu pensei avisados sobre aí isso quem está também. assistindo que essa vai ser a live possível. Essa não vai ser a live melhor do mundo, não. Vai ser a live possível. Sempre. Eu anuncio que tudo que eu fizer na vida, isso eu estou falando por mim, vai ser o melhor possível dentro das minhas possibilidades. E eu sou a primeira a ouvir quando eu Perfeito. falo isso. Perfeito. Perfeito. Nem sempre a gente ouve. Às vezes tem um negocinho ali que a gente não ouve, mas precisa ouvir. Para falar a verdade, tudo que eu falo nessa vida é para mim primeiro, né? Depois eu falo para as outras pessoas. Eu aprendo para poder ensinar, né? Então, Paty, Muito como bom estar aqui. sempre, muito, muito maravilhoso. Me sinto muito honrada e agradecida. Eu acho que a gente fez uma bela de uma introdução. Você tá vendo? Eu não estou nem controlando o tempo. Para você ver, eu acho que eu sou uma nova pessoa, gente. Porque eu não estou nem cronometrando. Tô chocada comigo. Isso que é evolução. Eu também não tô, não. Particularmente, eu vejo quando falta 10 minutos. Isso, aí eu corro com o finalzinho. Pois é importante que eu vou atender depois, né? Eu também. Então, Manu, não sei o que você preparou aí no seu
no seu roteiro, mas eu queria começar falando um pouquinho, e aí depois, qualquer coisa, você me interrompe, né? Eu fiz um atendimento hoje que me fez pensar justamente sobre esse tema da sobrecarga. E aí, você falando sobre a sobrecarga não mudou, né? Mas você está se sentindo bem. Isso me lembrou também, ficou forte para mim esse atendimento, porque nesse atendimento a gente fez uma metáfora. A metáfora da sobrecarga como se você estivesse carregando uma mochila e ela estivesse muito, muito, muito cheia de coisas. É assim, quando a mochila tem um grupo de coisas e você coloca mais, você não sente tanto. Agora, quando essa mochila está muito cheia, qualquer coisinha que você coloque, pode ser de um tamanho pequeno, pode ser uma coisinha que às vezes não faria diferença. Ela vai fazer diferença. Isso pode ser a gota d'água, né? Quando a gente fala da metáfora do copo, que se ele já está cheio, qualquer coisinha que cai já é gota d'água. E aí tem duas coisas, né? Uma é você poder fazer essa seleção entre as coisas, fazer essas escolhas, né? O que que fica, o que que vai, definir prioridades, aceitar as perdas que vêm no processo. E a outra existe uma possibilidade de você aumentar essa mochila. E a gente geralmente fala, a gente que eu digo, as pessoas de forma geral, falam sobre a resolução dos problemas, sobre tirar coisas da mochila. Mas tem uma forma de aumentar a mochila, que seria o autocuidado. A sobrecarga, às vezes, ela não muda, mas só de você ter feito a escolha de tirar um tempinho para você conseguir fazer um exercício físico, para você conseguir dormir, comer, para você conseguir lavar a cabeça, isso já abre um espacinho que aquilo que você coloca a mais na sua mochila não precisa ser a gota d'água, não precisa ser aquilo que vai te estourar, porque você abriu um espaço ali. Então, quando a gente pensa no autocuidado como parte das coisas que entram na mochila, a gente esquece também o fato de que o autocuidado ele não é uma coisa que vai ocupar ou que vai gastar o nosso tempo. Não vai ocupar o nosso espaço, ele vai abrir espaço para coisas novas, para que você consiga caber mais coisas dentro de você e dentro do seu dia a dia, né? A nossa energia, ela não é infinita, né, Tati? Pois é. Precisa de Ela não é renovação. ilimitada, precisa de renovação, né? A gente precisa se reenergizar. Principalmente, estou vendo aí uma galera, né, psi, entrando, né? E principalmente para quem é psicoterapeuta, gente, a gente trabalha com doação energética. A gente precisa se reabastecer, se recarregar, né? Então, isso é fundamental. Tem uma metáfora que eu não gosto, mas eu acho que serve, que é a metáfora do machado, né? A gente precisa amolar o machado, não é cortar a árvore, sair cortando, cortando com força, né? Então tem que ter força para produzir, né? Não, é parar para poder amolar o machado, né? Isso daí é investimento, não é tempo perdido, é tempo investido, né? Então, assim, quando você falou do autocuidado, né? Um acordo que eu tenho comigo e eu estou cumprindo direitinho é viajar a cada 3 meses. Viajar a cada 3 meses. Eu paro de trabalhar? Não, não paro. Mas, pelo menos, eu faço aquilo que faz sentido para mim, que é pegar a estrada, que me reenergiza, e eu vou para o mato. Eu atendo do mato, eu faço grupo de estudos do mato e falo, gente, estou no mato. Pronto, eu estou trabalhando, mas como você falou, não diminui a sobrecarga, mas diminui como. Perfeito. Perfeito. Então, isso já faz toda a diferença, né? Porque tá mais, tem mais autocuidado ao teu redor, né? Você não precisa nem parar o que você está fazendo para fazer esse autocuidado. O autocuidado está acontecendo enquanto você trabalha, enquanto você cumpre com as suas responsabilidades. Uhum. E o como, né? Assim, em relação a intervalos, né? Qual é o seu limite, né? O que fica bom para você? Eu trabalho muito isso em supervisão, né? Em supervisão clínica. Eu dou meia hora. Entre um atendimento e outro, eu não dou menos de meia hora. Por quê? Porque eu preciso. Eu preciso parar, eu preciso respirar, eu preciso levantar, preciso tomar uma água, né? Agora, isso é a minha necessidade e essa é a minha possibilidade.
o que é possível dentro das suas necessidades e na atividade que você desempenha. Né? E assim, eu acho que a gente começou falando, né, Paty, algumas coisas muito dentro da nossa área. Eu acho que tem muitas pessoas que entraram aqui que também são psi, mas imagino que outras pessoas tenham entrado e que não são, né, do meio psi, né, que não levam esse ofício nosso, né? Então, eu queria trazer alguns dados, porque a gente está bem dentro da nossa bolha, né? Eu queria sair um pouco daqui, né, da nossa bolha, para trazer alguns dados também, porque a gente não está falando de qualquer sobrecarga. A gente está falando de sobrecarga feminina. Perfeito. Né? Então, eu trouxe uns dados do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que vai dizer o seguinte, que as mulheres, isso é dado da realidade, não é o que eu acho, não é o que a Paty acha, né? Isso é dado. As mulheres trabalham mais horas semanais do que os homens. As mulheres trabalham 47 horas, enquanto os homens trabalham 45 horas. Né? Isso somando, né? Trabalho remunerado, trabalho não remunerado, deslocamento, né? E as mulheres, elas se dedicam 18 horas semanais a mais do que os homens nas tarefas domésticas. 18 horas semanais, né? E a proporção de mulheres que realizam afazeres domésticos é de 91%. E a dos homens é de 55%. E, ó, já melhorou muito, tá? Em 2001, ou seja, 21 anos atrás, era 45%. Nem 50% dos homens... Século 21, tá, gente? Foi há 20 anos atrás, mas século 21. Nem 50% dos homens se dedicavam às tarefas domésticas, né? E aí, o que a PNAD vai dizer? É a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que a participação das mulheres é maior tanto nas tarefas domésticas, quanto na categoria cuidados. Curioso, né? Você falou do autocuidado, né, Paty? Agora eu estou falando de outra coisa. É de outro tipo de cuidado, né? Outro tipo, que inclui ações de auxiliar nos cuidados pessoais, ler, jogar, brincar, transportar, acompanhar para a escola, médico, exames e parque. Né? Então, a mulher, além de realizar as tarefas domésticas, ela também é cuidadora, né? A única tarefa que os homens destinam mais tempo que as mulheres envolve pequenos reparos ou manutenções, ou manutenção do domicílio, do automóvel, de eletrodomésticos ou outros equipamentos. Agora, eu acho que esse é o dado mais interessante. Não que os outros não sejam, mas enfim. A maior diferença entre os sexos aparece em tarefas que envolvem preparar, servir alimentos, lavar louças, cuidar da limpeza, manutenção de roupas e sapatos. Pasme, 37 pontos percentuais. Quase 40% de diferença. Ou seja, os serviços que são mais subalternos, né, que é o de servir, que é o de limpar, na nossa sociedade, fica com as mulheres. Né? Então, acho muito interessante, né, e muito importante que a gente saia da nossa bolha, porque a gente está falando o quê? Psicoterapeutas, que classe média, né, branca, mameluca, né, com uma realidade, né, eu sou parda, na verdade, né, já que a gente está usando categoria do IBGE. Então, é dentro de uma bolha, né? Agora, e para as outras, né, para a maioria da nossa população, como é, né? Esses são dados que muitas vezes a gente já sabe, mas a gente não tem eles concretamente, né? Mas a gente sabe, se a gente fala isso, às vezes a gente é desvalidada, às vezes a gente é chamada de louca por estar dizendo isso. Mas esses dados existem em números, né? Não que a gente precisasse ficar provando tudo, mas existem esses dados em números, e isso é real, isso que a gente sente. Muitas mulheres sentem que que as coisas funcionam dessa forma, mas elas não se sentem validadas o suficiente para poder expor isso.
Então, assim, eu acho que isso funciona como uma validação também de que é dado, é estatístico. A gente realmente, nós mulheres realmente acabamos pegando uma carga muito maior, especialmente quando a gente fala de tarefas domésticas e tarefas de cuidado, porque é destoante, assim, a ideia você consegue ver essa diferença. Esses dias eu vi uma imagem no Instagram com um textinho que falava. Eu não vou conseguir falar exatamente o que estava escrito, não, mas era algo dizendo que uma das principais razões pelas quais os homens não aprendem a cozinhar, a cuidar da casa, a fazer faxina, é porque eles têm uma garantia muito grande de que vai ter uma mulher em algum momento que vai poder fazer isso por eles. Então, hoje em dia, essa é uma das grandes coisas que sustentam o fato de que ainda hoje, no ponto que a gente tá, existem homens que viram e falam, eu não sei fazer nada na cozinha. Eu não sei lavar uma louça. Eu não sei. Isso é uma construção a partir dessa garantia de que eventualmente vai ter uma mulher que faça por eles, como um dia provavelmente a mãe fez, né? Uhum. Pois é, né, Paty? E assim, é uma coisa que é tão arraigada, né, na nossa sociedade, na nossa cultura, que eu falei, né, da nossa bolha. Mas mesmo, né, sendo classe média, enfim, e fazendo parte de uma parcela muito pequenininha, né, da sociedade que tem uma alta escolaridade, né, e tendo um trabalho autônomo e remunerado e sei lá o quê, ainda assim, né, na minha vivência, nos relacionamentos, sempre foi tudo muito difícil em relação à divisão, né, das tarefas domésticas. E aí, e dentro de casa também, aí você vai falar, nossa, mas também a pessoa casou com um troglodita, né? Casou com uma pessoa super do século passado. Não, pessoa desconstruída, pessoa feminista, mas ainda assim muito difícil, né? Por quê? Não foi criado dessa forma. Perfeito. Né? Era tudo na mesa, era tudo, nunca fez nada dentro de casa. Né? E socialmente a gente ainda tem um pouco a mania de bater palma pro mínimo. Então, às vezes a pessoa está fazendo uma coisa que é para ser uma divisão, é uma responsabilidade, não é um favor. E a gente fala, poxa, que pessoa legal que tá fazendo isso. Eu falei muito sobre isso na live com a Marcela, sobre maternidade, né? O cara troca a fralda da criança. Ai, que lindo! Que pai maravilhoso. Não, calma. Isso é uma responsabilidade. E aí fica um pouco essa sensação de que quando o cara faz, ele tá fazendo como um favor. E não como uma responsabilidade que ele tem. Isso por si só já concretiza esse sistema que a gente está vivendo, né? Em que a gente faz mais porque a gente é obrigada, a gente está fazendo lista mental o tempo todo. Por quê? Porque a gente tem esse senso de que é a nossa responsabilidade e eles não conseguem adquirir esse senso de que é a nossa responsabilidade, de que é a responsabilidade deles, né? Uhum. Quer ver uma fala que é muito frequente? Ai, meu marido é ótimo, ele me ajuda muito em casa. Oi? Ele te ajuda? Por que está ajudando você? A casa é o quê? A casa é de quem? A casa é dos dois. Então ele não está ajudando ninguém, ele está fazendo a parte dele, né? No cuidado com a casa. Ele não está fazendo nada demais, não. Ele está fazendo o que é atribuído a ele, tanto quanto a você, né? Pintor da Lua falou aqui. A subjetividade desse cuidar por parte das mulheres pode haver prazer, satisfação, como também sobrecarga e etc. O que poderia ser indicador de alerta de sofrimento para essa cuidadora? Para mim, existe uma questão de equilíbrio aí. Você cuidar porque você tem esse prazer, porque você tem esse desejo, não é um problema. Agora, você precisa ter um cuidado de si primeiro e você precisa entender que esse cuidado não é uma obrigação, não é uma responsabilidade, dependendo do que a gente está falando. Se for um filho, o cuidado é uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade dividida. Não dá para entender como uma responsabilidade única sua, né? E eu acho que para mim é uma questão de equilíbrio. Você precisa estar com o seu autocuidado em dia. No momento que você escolhe cuidar do outro a cuidar de si,
aí pra mim tem um alerta vermelho bem grande. Alguma coisa errada não está certa, né, Uhum, Paty? E aí eu acho muito importante, né, a gente trazer a metáfora da máscara de oxigênio, perfeito. né? Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão. Primeiro você coloca Uhum, em você, depois você coloca no outro, né? Tudo bem de gostar de cuidar, tudo bem, né, de querer cuidar das pessoas que a gente ama, tá? Mas não tá tudo bem, né, se você não se cuidar. Tudo uhum, bem de cuidar do outro, mas em que medida? E outra, e começando pelo começo, de onde vem esse gostar? É o que? É algo biológico da nossa natureza ou algo que foi construído? Né? Então, eu gosto muito de questionar as coisas que a gente gosta. Ah, eu gosto uhum, de ser magra, né? Ou eu quero ser magra. Eu acho tão bonito quem é magro. Tá, você gosta? É uma coisa sua única, singular, né? Um gosto seu, como você gosta de tom pastel? Ou é uma coisa que foi construída? Né? Que é uhum, bonito uma pessoa magra. Ah, eu quero parecer mais jovem. uhum. Tá, mas você deseja, esse desejo é o quê? É uma coisa sua? Ou esse desejo ele foi construído? Né? Então, eu questiono muito, né, esse desejo da mulher ser mãe, o desejo da mulher parecer mais jovem, o desejo Uhum. da mulher querer ser mais bonita, ser mais atraente, né? Como? Como que esse desejo ele foi construído, né? E pra quê, né? Acho importante olhar para isso. Para quê? Para Mais quê? bonita pra quê ou pra quem? E aí a gente vai descobrir se tem questões sociais e estéticas envolvidas ou se é uma questão de realmente de um autocuidado, de uma noção própria de beleza ou uma noção de beleza muito construída naquilo que um outro gênero deseja de você, né? Uhum. Sim, e eu fiquei pensando, Paty, assim, em algumas do que mudou, né? O que aconteceu? Porque assim, o que tem por trás dessa mulher gostar de cuidar também? Tem um reconhecimento, né? Pode haver, né? Quando isso não é visto também como obrigação da mulher, Uhum, é visto também como um reconhecimento, né? Nossa, que mulher incrível, a pessoa que perfeito. ela, gente, é até uma coisa tão absurda, né? E que chega como elogio, que a pessoa carrega a família inteira nas costas. É, Gente, é o como que isso título. pode ser um elogio? É o título da live. Guerreira não. A gente é chamada de guerreira e de heroína quando a gente faz tudo, dá conta de tudo, quando a gente se vira em 30. Tem um filme de comédia que se chama Não Sei Como Ela Consegue, que fala sobre uma mulher que tem filhos e trabalha, e por mais que o pai fique em casa cuidando dos filhos, ela que dá conta de tudo. Ele liga para ela para saber o que fazer nas situações, entendeu? Então, Uhum. isso é romantizado. Ah, que lindo, não sei como ela consegue. Olha, que mulher trabalha, tem filho, dá conta, responde. Gente, isso é assustador, isso não é bonito. Isso é assustador, essa é uma pessoa que precisa de cuidado. Pois é, né? E como é que isso cria desejo? Né? De criar o desejo de querer ser essa super mulher, uma mulher super poderosa, né? Uma Uhum, mulher maravilha. Gente, ela dá conta de tudo. E o quanto que, olha que louco, né? Porque o quanto que a gente se envaidece disso. Meu Deus, você é uma máquina. uhum. Mulher, você é uma máquina. Né? Não sei se a Ana Luísa está por aí, né? Que é do podcast Psicologia Sincera, né? Que ela falou do Setembro Amarelo e ela falou, mulher, você é uma máquina. E assim, e a gente problematizou essa máquina. Ela, nossa, mas não é legal, né? De se falar. E não é legal, mas ao mesmo tempo eu gosto de ouvir. Eu Uhum. adoro ouvir que eu sou uma máquina. Eu adoro quando as pessoas dizem cara, como é que você consegue isso? Como é que você dá conta de estar em 30 lugares ao mesmo tempo? Eu me envaideço disso. Eu me sinto reconhecida por isso. Então, não é simples, né? A mesma coisa que sobrecarrega e que adoece é a mesma coisa que envaidece, né? Que dá
um carinho no coração também. Nossa, Uhum. eu sou reconhecida por isso, eu tenho valor por isso, né? E esses são os nossos 50%, né? De permitir e até financiar que que isso continue acontecendo, que esse seja um tipo de coisa, um tipo de romantização que continue acontecendo. É o fato de que a gente aceita isso e acha lindo também. E a gente precisa Uhum. fazer essa desconstrução, porque se você tem valor quando você é uma máquina, quando você está doente, você tem o quê? Quando você está com um problema psíquico, com um problema emocional e você não tem condições de trabalhar, você é o quê? E aí leva algumas pessoas que estão em um sofrimento muito grande a não conseguirem sustentar estar nesse momento, porque só tem valor se for uma máquina. Você é valorizado pelo que você faz e não pelo que você é. Então, nossa, quando adoece, vem todo um outro sofrimento junto, que não é da doença, é da culpa por não poder estar ativo, portanto não ter valor. Olha que coisa pesada. Eu atendi cheio de ponto, Paty. Fiz uma cirurgia Pois é. grande, 2 semanas depois eu subi 4 andares de escada, que é onde eu moro, para poder atender, para poder voltar a atender. Quando eu fiz a minha cirurgia, eu atendi, se eu não me engano, 2 dias depois já. Toca Ainda de aqui. cama. Ainda de cama. Tava eu jogada na cama assim, mas atendendo. Aham. Agora, eu acho que a questão né? Eu acho que tem questões importantes para a gente se fazer. Primeiro, qual é a função dessa sobrecarga? Né? E a Uhum. segunda é qual é a falta que esse excesso esconde? Né? Essa Como pergunta a você gente costuma sempre dizer, faz. todo excesso esconde uma falta, né? É. Então, qual é a falta? Uhum. E aí, quando você fala dessa vaidade que está por trás desse gesto, eu acho que tem uma falta aí que já está bem clara. Que é a falta desse afeto, a falta desse reconhecimento, que às vezes não vem quando você está fragilizada, vem quando você está forte como um touro. Né? E às vezes isso vem de família. Você é pequenininho, parabéns porque você tirou nota boa. Você é valorizado quando você tira nota boa, quando você faz as atividades corretas. Você não tem valorização pelo teu ser. E aí isso vai construindo para você se tornar uma pessoa que é o que faz e não é o que é. Nunca é pelo que a gente é, né? O Pois valor é. é sempre pelo que a gente faz, né? Valorizado por isso. Enquanto você estava falando, eu me dei conta também do óbvio, né? O quanto na nossa profissão, né? O quanto cola a coisa, né? Da cuidadora, né? Com a terapeuta e de querer cuidar do outro e se sobrecarregar para cuidar dos clientes, né? E cuidar e se sentir responsável pelo outro, né? Não, não somos. Não somos, Vou né, beber uma água. Patrícia? Vou beber uma Bueno, água. não somos, não somos. Né? E assim, e eu vejo muito isso, eu atendo psicólogos também, né? E a Uhum. dificuldade, principalmente, né, das psicólogas em dizer não. E aí a agenda tá com 10 clientes num dia e não consegue dizer não, e não consegue dizer não, porque né, que é um trabalho que é tão bem reconhecido, e caramba, a clínica tá cheia, né? Que coisa maravilhosa, e de fato é maravilhoso, né? Mas qual é o custo? Qual é o preço que você está pagando para ter 10 clientes por dia? Né, Patrícia Bom, Guan? olha, eu tava Como se eu muito não nesse tivesse nada lugar. com isso. Eu tô aqui fingindo que não existo. É, não, eu tava muito nesse lugar. Um pouco, algumas semanas atrás, eu tava muito nesse lugar, um mês mais ou menos atrás, um pouco mais de um mês. É, e eu tava assim, todos os dias eu falava pra mim assim, o que eu quero? Qual seria o cenário ideal pra mim, para que eu consiga equilibrar meu trabalho e o meu autocuidado? E aí eu pensava e falava, ok, eu consigo isso pra mim se eu não trabalhar de manhã. Eu de manhã é o momento do meu que eu me sinto mais disponível para o meu autocuidado. De noite eu não existo para autocuidado, eu não existo para atividade. Eu
De noite é mais para estudo, intelecto. De manhã é um momento assim que eu tô mais ativa, meu corpo tá mais ativo. E eu cheguei a essa conclusão, não quero mais trabalhar de manhã. Pelo menos na maior parte da semana eu não quero mais trabalhar de manhã. E eu não conseguia, Manu, de jeito nenhum, organizar minha agenda para não trabalhar de manhã, de jeito nenhum. Até que eu cheguei num ponto em que eu tava com problemas de autoimagem muito fortes e eu tava me sentindo muito mal com o meu corpo. E aí, junto com eu não tava me cuidando, eu tava comendo. Não vou dizer que eu tava comendo compulsivamente, não, mas eu tava comendo, tendo desejo de comer coisas mais prazerosas para compensar o resto do dia que eu não tava tendo prazer, que tava tendo um excesso. E eu me vi nesse cenário, assim. E aí foi um dia que eu fui na Pedra do Telégrafo e tal. E aí eu tirei fotos, eu olhei para as fotos e eu falei, cara, alguma coisa assim, da minha ficha caiu ali naquele momento. Não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu entrei pro CrossFit. Não vou fazer propaganda do CrossFit, todo mundo que me conhece já tá cansado de me ouvir falar de CrossFit. Mas eu entrei pro CrossFit e eu me apaixonei. Foi um exercício que funcionou para mim, para cada pessoa é diferente, mas funcionou para mim. E quando eu tava lá, eu me senti, Manu, tão. Eu consegui esquecer, e era uma coisa muito difícil para mim, estar em um exercício com a cabeça no exercício, e não com a cabeça na lista de coisas, né? E quando eu tava no CrossFit, eu tava com a cabeça no exercício. E eu consegui sentir dessa forma, sabe? A hora passou super rápido, terminou, e eu tava tão satisfeita, eu tava tão animada pro dia. Eu falei, não, encontrei alguma coisa. Na semana seguinte eu já tinha organizado tudo. Eu só trabalho de manhã na sexta, não trabalho de manhã em nenhum outro dia da semana, justamente porque de manhã é o horário do meu autocuidado, é o horário do meu CrossFit. Foi o que me ajudou. E aí eu olho para isso e eu penso, às vezes a gente não tem condições, a gente não tem a força ainda para fazer a mudança que precisa ser feita. Mas tem alguma ferramenta ali que se a gente usar, a gente consegue ter. Para mim, foi encontrar o CrossFit. Para outras pessoas pode ser outra coisa, né? Outro tipo de autocuidado. Uhum. Eu fico pensando, Paty, eu estava ouvindo aqui você, né, falando do seu relato, e eu estava pensando aqui na função, e eu fiquei imaginando, né, você encontrou uma atividade que fosse prazerosa, Uhum. uma coisa que fizesse sentido para você, e a partir daí você abriu espaço na sua agenda. E aí eu fiquei pensando, né, na sobrecarga. É claro, né, gente, mais uma vez, levando em consideração realidades diferentes, mas para Perfeito. quem pode reduzir a Perfeito. carga de trabalho, né, para quem tem essa possibilidade, o que existe além do trabalho, né? Porque uma das características do burnout é Uhum. justamente não conseguir pensar em absolutamente nada que seja trabalho, né, ou se interessar em coisas fora do trabalho. Né? É uma das características do burnout. Né? Não sobra E aí energia, né? não sobra energia para mais nada na vida. Né? Então, eu Uhum. fiquei pensando como ter relações de qualidade, né, que seja mais prazeroso estar dentro dessa Uhum. relação, né, do que trabalhando, né, uma atividade física, uma atividade de lazer, ou então Uhum. algo que faça sentido. Né? Você encontrou algo que faça sentido para você, né? Então, acho que é importante observar isso. Né? Uhum. No meu caso, eu trato o trabalho como um vício, como qualquer outro. Poderia ser em álcool, poderia ser em comida, poderia ser em drogas. O meu vício Uhum. é o trabalho. Eu acordo pensando em trabalho, eu vou dormir pensando em trabalho, eu sonho com trabalho, eu acordo no Uhum. meio da noite tendo ideia. Né? Uhum. Então, eu trato, por isso que eu trato mesmo assim, não é uma coisa intuitiva, vou fazer, não. A cada 3 meses eu me comprometo a parar e viajar. Né? Eu Perfeito. me comprometo a fazer atividade física, não interessa como está a minha vida. Eu paro no meio do Perfeito. dia e eu vou para o estúdio, não interessa, acabou. Né? Porque senão Perfeito. eu vou quebrar. Eu já entendi. Perfeito. Eu adoeço, eu quebro, né? E o nosso corpo tem um limite, né? E você falou uma coisa que eu acho essencial. Não interessa como tá meu dia, eu paro e vou.
Eu tava indo pro CrossFit com uma colega que faz lá e ela é nutricionista e a gente foi conversando e eu fui falando pra ela que nesse dia eu tava mal porque tinha outras coisas acontecendo na minha vida pessoal. Eu falei pra ela, ai, hoje não, hoje eu tô indo pra bater ponto, mas tô indo. E aí ela virou pra mim e falou, cara, essa é a melhor forma, porque se você depende do foco pra fazer alguma coisa, foco passa, foco muda. E aí na Gestalt terapia a gente trabalha com a ideia de figura e fundo. E figura e fundo a gente sabe que é uma coisa que fica oscilando. E que bom, porque a gente vive contextos diferentes na nossa vida, a gente tem momentos diferentes. Então, figura e fundo vão oscilar e tudo bem, não tem problema. Mas se você depende desse foco para poder ir fazer o seu autocuidado, talvez você não consiga fazer. Então, ir sem foco às vezes, ir sem saco às vezes, fazer sem vontade às vezes. É o que você me falou uma vez, Manu, que ficou muito forte pra mim. O autocuidado, ele nem sempre é um movimento que vem com naturalidade, ele é uma coisa que vai contra os seus instintos. Você tem que nadar contra a maré, às vezes, para conseguir manter seu autocuidado. Não é facinho, né? Então, Eu quando acho que é você... inverter a lógica, né? Pois é. Pois é, quando você para o seu dia, não importa como ele tá, e vai pro estúdio, não interessa se você tá muito afim de ir pro estúdio ou se você não tá nada afim de ir pro estúdio. Só de você fazer isso, você já tá se cuidando. Uhum. Eu acho que é inverter essa lógica, porque, em geral, o que que as pessoas fazem? Elas esperam ter vontade para começar a fazer alguma coisa. Uhum, Não é esperar ter vontade, é fazer sem vontade mesmo, né? Porque eu uhum, comecei a fazer atividade física no auge da depressão. Eu não tinha energia para chegar no estúdio. E eu, assim, eu ia andando, o corpo pesado, e eu assim, meu Deus, uhum, eu não sei se eu consigo nem chegar até ali. Como é que eu vou dar uhum, conta? Foi uhum. horrível, foi muito ruim, né? E assim, foi cansativo demais. Mas no final eu já estava me sentindo melhor. No dia Perfeito. seguinte já estava um pouco melhor. Agora eu não vivo sem. Agora eu já estou Eu não assim, vivo meu sem Deus, também. eu tenho que ir, né? Eu tenho que dar um jeito para ir. Né? Nem que eu tenha que desmarcar alguma coisa, nem que eu desmarque alguma coisa da minha agenda, mas Nem fala. eu sinto necessidade de fazer atividade física. Hoje é o dia que eu não vou, aí eu fico nervosa hoje, amanhã eu vou. Mas é isso, assim. E também tem um outro fator aí, quando a gente fala de atividade física, né? A gente tem que tomar cuidado porque na hora de você escolher qual atividade física você vai fazer, vamos tentar não escolher uma coisa que seja torturante, só porque tem que fazer. Você tem que ter um Uhum. mínimo de prazer no que você está fazendo. E eu vou, tipo, eu posso usar o meu próprio exemplo. Eu já tive transtorno alimentar e eu tenho uma distorção de autoimagem muito forte. Se eu faço musculação, me ataca a ansiedade. Por quê? Porque a musculação ela é muito focada em alterar as partes do seu corpo de fato. Não é, por exemplo, como o CrossFit, um grupo de atividades que o teu foco é terminar o que você tem que fazer. A musculação você tem que estar muito atenta àquela parte do seu corpo que está sendo trabalhada. O foco é o seu corpo. Isso me deixava nervosa, porque eu ficava querendo que o meu corpo mudasse para ontem. E eu já tinha esse transtorno. Então, para mim, a musculação era uma coisa muito torturante, porque eu ficava lá e eu ficava, meu Deus, quanto tempo vai levar para isso mudar? Quanto tempo vai levar para isso melhorar? Me causava muita ansiedade. Eu estava sendo mais uma tortura do que um autocuidado. Então a gente precisa lembrar das nossas individualidades. A musculação vai funcionar para fulano e não necessariamente para ciclano. CrossFit vai funcionar para mim, não necessariamente para Manu. E às vezes Não, perfeito, funciona não. Odeio, odeio. Antes do funcional, eu tentei o CrossFit, odiei com todas as forças da minha vida. Zero perfeito. pertencimento, pessoas falando negócio que eu não entendia nada. Eu não supo... gente, Eu o já que entendo essas tudo. pessoas estão fazendo com as suas articulações? Eu vou morrer se eu ficar aqui. Eu odiei aquele lugar, nunca Eu mais voltei na adoro a minha vida. sensação de que eu tenho que terminar antes de morrer. E aí, Ai, credo! adoro.
Funciona diferente para cada um. E tem pessoas que vão gostar de tênis. Eu odeio tênis. Eu não consigo, eu acho chato pra caramba. Fui tentar vôlei de praia e é isso, assim. Às vezes tem coisas que você precisa experimentar para Eu saber. lembro da sua experiência com Você vôlei. lembra da minha experiência com vôlei de praia? Eu cheguei em casa quase chorando. Eu não gostei. Foi horrível. Foi traumático para mim. Mas conheço muita gente que ama. Então vamos respeitar as nossas individualidades. Não é porque a gente está falando sobre atividade física aqui que você vai chegar e vai falar, preciso fazer musculação. Não. Você precisa encontrar o que encaixa para você fazer para isso ser autocuidado. Se você está se forçando a fazer uma coisa que não te traz nenhum tipo de benefício, não é autocuidado. Por mais que seja exercício físico. É autotortura, né? É autotortura, com certeza. Aí você que já está sobrecarregado, vai botar mais uma coisa ali na tua mochila, que é a exigência de ir para aquele inferno que você vai acordar e vai falar, caraca, que inferno. Queria ficar em casa. Não se sustenta. Não se sustenta. Não se sustenta. Se não tiver sentido, não tem como, né? Não é algo sustentável. Então, eu acho que é trazer, porque também, né, a sobrecarga, eu acho que ela traz também uma repetição. E é uma falta de contato. Porque o que é passar a sobrecarga, porque tem uma carga maior do que é possível de sustentar, né? Então é importante aumentar esse contato, né? Qual é? Você se deu conta, né? Qual era o seu limite? Perfeito. E você se deu conta do seu momento que seria melhor para o autocuidado. Isso exige contato. Perfeito. Perfeito. E tem uma outra coisa aí nisso que você falou, que eu acho que a gente não pode, de forma nenhuma, finalizar sem falar. Que é, gente, abrir mão de coisas, desistir tem um peso muito grande para as pessoas. Gente, às vezes você mudar de rota não é desistir. E vamos parar de botar esse peso tão grande em você parar de fazer alguma coisa, em você largar alguma coisa no meio. Às vezes você tá largando porque você precisa, porque não tem condições de você continuar fazendo aquilo. Sabe uma coisa que está me ajudando muito, que eu me dei conta também, Paty, agora, ouvindo você? E uma coisa que eu tenho dito para mim mesma, porque quando eu junto na minha cabeça tudo que eu me comprometi a fazer, começa a me dar coisas, né? Então, eu evito juntar, pensar em uma coisa de cada vez. E quando eu vou fazer, eu digo para mim mesma, você pode desistir a qualquer momento. Maravilhoso. Qualquer momento. Maravilhoso. É um compromisso. Mas você pode marcar. Quem disse? Né? Ontem, por exemplo. E se não der tempo de terminar a palestra? Não der tempo, não deu. E se eu não for? Alguém vai morrer por causa disso? Alguém morre, gente, se eu deixo de dar uma palestra? Ninguém morre! Aí os alunos ficam o quê? Felizes. Vai todo mundo para casa às 8h30 da noite. Por quê? Porque a palestrante teve um troço, não pôde. Que bom! Aí eu vou cuidar da minha vida. As pessoas vão olhar pro autocuidado delas nesse momento. E ajudou. Exatamente. Gente, meu cliente vai morrer se eu não atender? Quem disse? Né? Então, assim, pois é. Então, para tudo, eu até agora eu não desmarquei nada, porque também eu relaxo tanto. Porque é a coisa, né, da autoexigência. Não tenho. Não tenho, porque antes eu ficava, não só que se eu disse, gente, a coisa da palavra. Você teve uma coisa que eu aprendi com a minha avó e o negócio ficou incrustado na minha alma, é a palavra. Né? Que se eu disse que eu ia fazer aquele negócio, eu posso estar morta, eu ressuscito para fazer aquele negócio. Não desmarco, eu não cancelo o compromisso. Eu vou morrendo, mas eu vou. E agora é que eu comecei. Isso daí é da minha avó. Não é meu, não. Eu peguei para mim porque eu não me questionei, porque eu era criança e eu engoli esse negócio. Mas agora eu tenho condições de pensar. Perfeito. Né, se isso faz sentido para mim ou não, e não faz. Eu posso sim. Eu lembro de quando eu levei para formação, né, a minha história familiar de não poder negar trabalho. Então, assim,
Minha agenda, posso estar trabalhando madrugada a fio, mas eu não posso negar paciente, não posso negar cliente de jeito nenhum. Isso é uma coisa da minha família, porque minha família viveu dificuldade, trabalho, qualquer trabalho que surgisse era uma grande oportunidade, não podia, negar trabalho é pecado. É pecado na minha família. E até eu conseguir entender que eu tenho um limite e que eu preciso, tem um momento que eu preciso parar, que eu preciso dizer, olha, eu não tenho mais horário. Oh, oxe, mas demorou. E aí você falando, Manu, sobre saber a hora de parar e tudo mais, eu tenho uma maniazinha com relação a isso, que é uma ferramenta minha, por causa de coisas que eu já vivi, situações que eu já vivi de ultrapassarem meus limites, mas eu não gosto de aceitar carona. Aí quem me conhece já sabe que eu sou muito chata com isso. Por que que eu não gosto de aceitar carona? Porque, para mim, é essencial a ideia de que eu posso ir embora a hora que eu quiser. A ideia de eu ter que esperar uma outra pessoa para poder voltar para minha casa é uma ideia, para mim, desestruturante. Eu preciso voltar para minha casa a hora que eu quiser. Paty, eu nunca ouvi isso de ninguém, eu sou exatamente igual. Se for para ir para um lugar que eu dependa de alguém para voltar, eu não vou. Eu não vou, eu fui convidada. Eu fui convidada para sair esse sábado para um lugar que é mais longe. Como é que a gente vai? A gente vai de carona. Eu falei, não, obrigada, porque eu preciso poder voltar para minha casa. Eu preciso poder respeitar o meu limite. Quando é um lugar pertinho que eu consigo chamar um Uber sozinha e voltar para casa, tudo bem. Agora um lugar longe, que eu não tenho como chamar um Uber para voltar para casa, só se eu tiver de carro. Só se eu tiver de carro. Jamais que eu vou. Gente, eu também. Alguém falou. Eu também. Maravilhoso. Toca aqui todo mundo que é assim. Porque não tem condições. A gente precisa respeitar o nosso limite. E eu já vivi muitas situações de ir para os lugares, ouvir uma gracinha, ouvir alguma coisinha, ficar infeliz naquele lugar por algum motivo e não conseguir sair do lugar, se é uma festa, assim, não conseguir sair, todo mundo pulando, brincando, e eu, com todo respeito, puta da vida, chateada, triste, às vezes passando por uma coisa pessoal, querendo voltar para casa e não conseguindo. Falei, nunca mais. Me comprometi comigo. E na minha terapia dessa semana eu entendi a importância que é o comprometimento que a gente faz com a gente. Nesse dia eu me prometi. Eu não vou me fazer passar por isso de novo. Eu vou cuidar de mim. Não aceito carona. Ai, que lindo o seu olhar, Paty, que eu nunca vi dessa forma. Eu sempre senti como odeio depender das pessoas, odeio depender, seja lá quem for, como for, não suporto. É autocuidado. Mas, ó, aí você trouxe autocuidado, gostei, achei lindo. Eu cuidando da minha criança, porque querendo ou não, quem tá ali ferido por alguma coisa é a minha criança. Eu vou deixá-la ferida no meio da festa, com todo mundo se divertindo, todo mundo cagando pra ela e ela ferida. Eu vou levá-la pra casa. Eu prometi pra ela que eu não vou mais deixá-la na mão, Manu. E não vou. Coisa linda, eu vou levar pra mim isso. Porque eu pensava, nossa, que pessoa horrível essa, né? Que não se permite. E isso tá dentro do tema da sobrecarga, né? O auto-julgamento. O auto-julgamento e também uma dificuldade em delegar coisas, né? Abrir mão de coisas, de ficar no controle de tudo, de dar conta de tudo. Ser a centralizadora tem vantagens, mas tem muitas desvantagens também. E aí, cara, a Marcela falou uma coisa na live sobre maternidade real que eu fiz semana passada, que fez assim, explodiu. Que maravilhoso, assim, ficou na minha cabeça até agora. Que ela falou que a criança ela não é para ser criada só dentro do núcleo, ela é para ser criada em comunidade. Claro. E aquilo fez assim para mim. É uma coisa muito simples, mas que para mim fez todo sentido, não só no caso da criança, mas no caso do adulto também. A gente não foi feito, o ser humano não é um negócio feito para ser autossuficiente. O ser humano é feito para viver em comunidade. Então, quando a gente fala de sobrecarga, a gente precisa falar sobre você poder contar com a comunidade que você tem para poder contar. A gente fala sobre a rede de suporte. A rede de suporte é a sua comunidade. Então, uma forma de você se liberar dessa sobrecarga é você entender quem da tua comunidade pode te ajudar com o quê
para que não fique tão pesado para você. Se você tá com uma mochila muito pesada e você tá fazendo uma trilha e tem outras pessoas com você, por que não botar uma coisa na mochila de cada um ou revezar sua mochila com outras pessoas? Por que não? Sabe qual é a minha introjeção, Paty? Hum. Tu não nasceste grudada com ninguém. Eu sou filha única, Eu então não também. precisava ninguém para brincar. Então, nossa, Paty, Brinquei muito sozinha também. ficar sozinha. Você não precisa de ninguém. Que filha Você boa, não ela é precisa de quietinha, ninguém. ela não faz barulho. Ai, Deus. Ainda bem que a gente faz terapia, né, Ainda Paty? bem, há muito tempo, muitos anos. Mas apesar dessa Só demais. introjeção de que a gente não nasceu grudada, a gente não nasceu grudada, mas a gente nasce podendo contar. Não é dependência pedir ajuda. Não é dependência. Anota isso, quem estiver assistindo. Não é dependência pedir ajuda. É maturidade, né? Inclusive é sinal de Perfeito. maturidade. Poder pedir ajuda, né? Poder contar com o outro. Né? E vamos combinar também que é um sinal de um mínimo de inteligência, porque a pessoa não dá conta de tudo! Nem que ela Não queira, dá. a pessoa Já quebra, ela percebeu? adoece, ela morre. Já percebeu que você não é um robô? Procura ajuda. Olha só, coisa linda de Deus. Faltam 3 minutos para terminar aqui o nosso horário, para a gente poder atender. O que você tem em mente para finalizar? Que eu estou aqui com as minhas indicações, como eu adoro dar indicação, Eu queria dar e uma olhada também no que com a isso. galera falou, mas tá muito lá em cima. Aqui. A Milena falou: eu me sinto culpada quando não dou conta do que eu deveria dar, como trabalhar, cuidar da casa, dar atenção para as gatas e para o meu marido. Se algo fica de fora, eu sinto que falhei. Já listou uma porção de coisa, né? Já é É uma a porção de multitask, coisa. né? É a É, multitarefa. e se são coisas que podem ser divididas, né? Se você tem um marido com quem você possa dividir, você não precisa carregar tudo isso. Divide uma coisa para um, outra coisa para outro. E olha, eu tenho gato. Tá tudo bem se você não der atenção para eles um pouquinho. Eles se viram. Manu também é gateira igual eu. Se você não dá toda a atenção do mundo para eles, eles são independentes, eles vão se virar. E aí a questão é o quanto das coisas que te sobrecarregam são coisas que são demandas que realmente estão existindo, ou o quanto dessas coisas é você que está se exigindo, né? É uma autoexigência de você fazer e acontecer. E às vezes não tem, é o que eu falei lá no início, né? Às vezes não tem a necessidade da gente fazer algumas coisas, mas a gente se exige de fazê-las. E essa é. Cara, eu gosto de. Quando eu falo sobre sobrecarga com os meus pacientes, eu gosto de fazer algumas perguntas. Que eu até botei no post que eu fiz aqui no feed. As perguntas estão lá. Mas é assim: isso é urgente? Isso é importante? Isso precisa ser feito por mim? E isso precisa ser feito por mim sozinha. Se você se faz essas 4 perguntas, você já consegue ali fazer uma seleçãozinha do que realmente, o que você está se exigindo exageradamente, o que realmente precisa ser feito por você e precisa ser feito hoje, o que não precisa ser feito por você at all. Então tenta se fazer essas perguntinhas. O que você acha, E Manu? eu fico pensando do como também, né? Eu volto para o ponto do como. Né? Como que você se relaciona? Então, esse mesmo marido que acaba virando um peso ou uma sobrecarga a mais, que eu tenho que dar atenção para o meu marido, né? É a mesma pessoa que pode reduzir a sua carga. Perfeito. Porque ele, né, é dividir as tarefas com você, ele dá atenção para você Uhum. também. Né? E a mesma coisa em relação aos gatos. Né? Os gatos, eles podem tanto ser um peso, porque, meu Deus, é mais alguma coisa ali para eu dar atenção, né? Enfim, mais uma Uhum. responsabilidade, e pode ser simplesmente, né, uma maneira de se reenergizar, é a maneira de você parar, e não é você dar atenção aos gatos, não, é você ir brincar com os gatos,
Perfeito. né? E você Receber a relaxar, atenção dos gatos. receber a Receber. atenção dos gatos. Exatamente. Exatamente. E, cara, a gente pode fazer uma coisa que às vezes as pessoas acham que é imaturidade, mas eu juro pra vocês que não é. A gente pode chegar pra outra pessoa e falar assim: ai, não quero cuidar de ninguém agora, não. Cuida de mim um pouquinho. E pedir colo, e pedir carinho, e fazer. O gato, eu gosto de falar de gato porque é um bicho muito independente. Mas o gato, quando ele quer carinho, ele vem e se arrasta em você. Por que não você Gato fazer? pede. Gato pede, O meu não exatamente. só pede com a cabecinha assim, como ele mia, mia, mia Mia, desesperadamente quando ele quer colo. exatamente. Ele não me deixa em paz enquanto eu não coloco ele no colo. A minha gatinha Gente, eu também. aprendo tanto com eles. A minha gatinha fica miando, pedindo carinho. E aí eu faço carinho nela, ela fica amassando pãozinho às 3 da manhã. Então, a gente precisa saber aprender com os gatos, saber pedir também. Tudo bem, não é imaturidade você chegar para a pessoa e pedir carinho, pedir colinho, pedir um ombrinho, ter aquele momento de deixar sua criança interior fluir e receber o que ela precisa um pouquinho. Você não precisa ficar sendo adulto 100% do tempo. É muito ruim. E você coloca limite também, né? Quando o outro pede. Eu fecho a porta do meu quarto. O meu gato quer me acordar no meio da noite porque ele quer carinho, mas ele não vai ter, porque Isso, eu escolho dormir. Não, não isso que vai você ter. falou. Isso é maravilhoso. É, negar ajuda, da mesma forma que pedir ajuda pode, negar ajuda pode também. Porque se você não tem ajuda para dar, não tem condições. Se você não tem como ajudar você, como é que você vai dar ajuda para alguém? Então, assim, também pode negar ajuda. Você não precisa negar ajuda violentamente. É dizer, olha, eu não tenho, não estou em condições de te ajudar. Se você puder pedir para uma outra pessoa, num outro momento a gente conversa, mas eu não tenho condições de te ajudar. E tudo bem. Esses dias eu fiz um atendimento com uma paciente que estava exaurida, sentindo dores e se forçando de ficar no trabalho porque tinha que ajudar outras pessoas. Então, assim, olha a escolha do outro. Lá no início a gente falou sobre isso, né? Quando que é um problema esse cuidar? A escolha, quando você escolhe o outro a você mesmo, isso é um problema no cuidar, isso é um problema na relação amorosa, isso é um problema em qualquer coisa que tu tenha na tua vida. No momento que você escolhe o outro a você, isso é um problema. Isso é uma coisa que você precisa olhar. Isso é um alerta mais vermelho que o meu batom. Total, total. Né? E, nossa, e você pode se preparar que você vai ouvir. Nossa, mas que egoísta. Uhum. Caramba, que pessoa horrível. É, sou horrível, eu sou egoísta, sabe? É isso aí mesmo. Sou. As pessoas falam muito isso quando a gente entra pra terapia, né? Nossa, fulano Quase entrou pra egotista. terapia, ficou chato. Fulano entrou pra terapia, tá se achando o máximo, tá achando que sabe de tudo. É aí que eu sei que tá funcionando. Que a pessoa Quanto tá mais as realmente. pessoas se incomodam, mais é um indicador que tá tudo certo, gente. Exatamente, Quanto mais porque, as pessoas dizem, nossa, que gente, pessoa horrível, é porque tá o- tudo certo. ninguém quer ser castrado. Ninguém gosta de ser castrado. Ninguém gosta de ser limitado. Quando você vai botar limite nas pessoas, elas não vão gostar. E fim da história, elas não vão gostar. Não, 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 não tem que esperar que elas gostem logo de cara. Não é natural você gostar de ser castrado em algum nível. Mas isso não quer dizer que você não deva fazer. Uhum. Sim, sim. Paty, eu vou precisar atender você Eu também, né? também, já estão me chamando. Atrasamos só Então, 4 minutos. Eu tô muito orgulhosa. sim. Mas, ó, vou fechar rapidinho, dar indicação, né? Ok. Porque todo excesso, ele tá ali como um sinalzinho, né, de processos autodestrutivos. Então, recomendo a série, né? Ai, cadê? A série Gestalt Terapia, o número 5, quadros clínicos disfuncionais e Gestalt Terapia. E o capítulo 7, Enfrentando Crises e Fechando Gestalten. Essa série ela é organizada pela Karina Fukumitsu e pela Lilian Frazão. E um livrinho bem pequenininho, bem fininho, bem curtinho,
da Karina Fukumitsu e do Padre Lício, que se chama Processos Autodestrutivos, porque permitimos nos machucar. Né? Então, fica a dica desses livrinhos para quem quiser estudar um pouco mais e para quem quiser se aprofundar. Gente, eu estou com um curso novo agora, matrículas abertas, curso online, processos autodestrutivos, compreensão, avaliação e manejo. E a live Burnout, esgotamento do corpo e da alma, para quem quiser, né, saber mais um cadinho, conversar sobre burnout, está gravada no IGTV. E segunda-feira tem série nova do podcast Psicologia Sincera. Série não, episódio, né? 13 Reasons Why. Pesado. Só tudo isso. Só tudo isso. E tem todas as lives que já tem gravadas no perfil da Manu, todas as lives que tem gravadas no meu perfil. Queria recomendar 2 livrinhos aqui, que são livrinhos que não são exatamente... Um deles é um pouco mais para a galera psi, mas o outro é geral, eu acho ele um livro muito legal. A Arte da Procrastinação. É um livro muito legal e é um livro para todo mundo ler. Eu acho ele muito bacana e fala sobre quantas coisas a gente faz para compensar quando a gente está procrastinando. E isso mostra um pouquinho do que é a procrastinação, né? A procrastinação ela é resultado de outras coisas, não é só a procrastinação. Eu nem acredito em preguiça. Quando vem falando, tô com preguiça, não é só a preguiça, não, tem outra coisa. E muitas vezes é a sobrecarga, tá? Mas pode ler esse livro, que ele é um livrinho pequenininho e ele é muito legal para todo mundo. E esse outro, que já é mais para a galera psi, é O Ciclo da Autossabotagem. Tem várias histórias muito legais, feito por um psicólogo clínico também. Ele conta vários casos que eu acho muito interessantes. Também tem alguns dentro do tema de sobrecarga que... A sobrecarga por si, ela também é um processo de autossabotagem, né? Como a Manu falou, é um processo autodestrutivo. Um livro é A Arte da Procrastinação e o outro é O Ciclo da Autossabotagem, tá bom? Quem quiser assistir o filme que eu falei, Não Sei Como Ela Consegue, é o nome do filme, com a atriz que faz Sex and the City. E é engraçado o filme, mas é importante a gente fazer essa reflexão, né? É engraçado, mas tem algum nível de romantização ali, a gente precisa filtrar, tá? Se vocês quiserem mais coisas, tem live no meu perfil, tem live no perfil da Manu, tem post, tem story o tempo todo. Quem ficou com dúvida pode me chamar no DM, ou chamar a Manu no DM. E é isso, tá bom? Vai ficar gravada, se Deus quiser. E se o Instagram me deixar, a live vai ficar gravada, tá? E vocês podem vir falar comigo qualquer coisa. Muito obrigada a todo mundo que esteve presente aqui hoje. Espero fazer mais lives logo. E dona Manu, muito obrigada por estar aqui comigo novamente outra vez. Eu que agradeço. Obrigada, Paty. Amei estar aqui. Beijo, beijo. Obrigada, Beijo. gente. Todo Obrigada, mundo que pessoal. aqui. Eu fiquei de visita, tá, gente? Fiquei aqui só, nem vi nada. Depois, Paty me conta quem esteve por aqui. Depois eu conto. Obrigada pelos coraçõezinhos. Beijo, tchau, tchau.